Oi pessoal, vamos relembrar como é que a gente faz a fatoração de uma expressão algébrica. Então vamos primeiro recordar que fatorar significa transformar em fator, ou seja, transformar uma subtração ou soma em um produto. Então a primeira coisa que nós precisamos procurar entre as parcelas dessa soma ou subtração é qual é ou quais são os fatores em comum, ou seja, aquele fator que aparece em todas as parcelas. Por exemplo, já fica fácil de perceber que aqui nós temos x, aqui nós temos x e aqui nós temos x. Portanto, x é um fator em comum, um fator comum a todas elas, não o x ao quadrado, porque aqui tem x vezes x. Veja que somente um x é comum a todas as parcelas. O que nos interessa é o que é comum, ou seja, que aparece em todas. Então só o x aparece. Mas há outros fatores em comum aqui, ou fatores comuns. Por exemplo, eu posso entender que o 2 está presente aqui. Por quê? Porque 30 eu posso escrever também como 2 vezes 15. Aqui também nós temos o número 2, porque 12 eu posso escrever 2 vezes 6. E 18 nós podemos escrever também como 2 vezes 9. Então, o 2 também está presente. Mas se a gente pensar bem, não é somente o 2. Vamos fazer o seguinte, vamos decompor completamente cada um desses números nos seus fatores primos. Para fazer isso, a gente lembra, né? Nós vamos pegar o 30, vou fazer aqui do lado 30, e vamos decompor. Então nós podemos dividir por 2, vamos encontrar 15, daí por 3 vai dar 5, daí por 5 vai dar 1. Ou seja, ao invés de 15, nós podemos escrever 2 vezes 3 vezes 5. E o 12, mesma coisa. Então, nós vamos fazer o 12 por 2, vamos encontrar 6, por 2, 3 e por 3, 1. Quer dizer que o 12 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. E finalmente vamos decompor o 18. Também é divisível por 2, aí nós temos o resultado 9, por 3 vai dar 3 e por 3 dá 1. Quer dizer que 18 também é 2 vezes 3 vezes 3. Então, se a gente for escrever completamente esses números decompostos, nós teremos o seguinte: 2 vezes 3 vezes 5 vezes x vezes x. Vamos escrever assim: menos 2 vezes 2 vezes 3, que é o 12, vezes x, mais 2 vezes 3 vezes 3 vezes x vezes y. Não que seja necessário fazer isso toda vez. Com a prática a gente não precisa, mas é só para a gente enxergar o que está acontecendo. Agora dá para ver direitinho quais são os fatores comuns. Vamos ver, olha, o 2 aparece aqui, só um deles é comum, esse outro não. E aparece aqui. Então nós já podemos indicar o 2 como um fator comum. Será que o 3 é comum? Vamos ver. Então nós temos o 3 aparecendo aqui, aqui e também aqui. Portanto, 3 é um fator comum, vamos colocá-lo aqui. Veja que 5 não é um fator comum, porque ele aparece aqui, mas não aparece nos demais. Do mesmo modo, esse 2 só aparece aqui, e esse 3 também não se repete nos demais. Então, os números nós já identificamos todos os que são comuns. Agora nós temos o x como um fator comum também, porque ele aparece aqui, aqui e aqui. Então, o x é um fator comum, vezes x. Não há mais nenhum fator
em comum aqui. Esse x não se repete e esse y também não se repete. Então nós temos que o fator comum aqui é 2 vezes 3 vezes x, ou seja, 6x. Agora que nós já isolamos o fator comum, o que nós vamos fazer é dividir cada um desses termos, dessas parcelas, pelo fator comum. Então, veja que quando a gente divide, vamos fazer aqui ao lado, quando a gente divide 2 vezes 3 vezes 5 vezes x por 2 vezes 3 vezes x, a gente vê que podemos simplificar o 2, o 3 e o x. Então vai sobrar 5x. Esse resultado nós vamos anotar aqui. 5x. Menos. Fazemos a mesma coisa com essa parcela. Então, nós vamos simplificar esse 2, nós vamos simplificar esse 3 e nós vamos simplificar o x. Vai ficar apenas o 2. Aqui. E aí mais, e novamente vamos dividir essa parcela pelo fator comum. Então nós vamos simplificar o 2 e o 3 e o x. Então nós vamos ficar apenas com o 3y, que é o que nós vamos anotar aqui. Não é? Esse 2 vezes 3 nós podemos multiplicar. Então 2 vezes 3, 6x, e vamos manter o demais. 5x menos 2 mais 3y. Aí está. Então nós transformamos essa subtração e soma em um produto. Claro que dentro dos parênteses nós temos também subtração e soma, mas não importa. Isso daqui é um fator da multiplicação. Para conferir que está certo, o que a gente pode fazer é distribuir. Então se nós fizermos a conta inversa, distribuindo 6x e multiplicando por cada uma das parcelas aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Então, 6 vezes 5, 30, x vezes x, x ao quadrado. Menos 2 vezes 6, 12, 12, aí nós temos o x que está multiplicando aqui também. E aí mais 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, 18, tem um x aqui, e o y está multiplicando também. Então repare que nós retornamos ao início. Não é necessário fazer isso, é só para demonstrar que essa expressão aqui, matematicamente, ela é equivalente e tem o mesmo efeito do que o enunciado do problema. Só que ela está escrita na forma fatorada. É isso.